Olá pessoal, tudo bem? Retomamos então para continuar falando a respeito da personalidade internacional. Ficou faltando comentarmos a respeito de outros sujeitos de direito internacional público, né? Dentre os quais cumpre-nos então comentar a respeito das instituições não estatais, bem como das entidades pró-estatais, né? Como instituições não estatais, né, o próprio nome já nos traz a ideia, não são estados, mas nem tampouco organizações internacionais formadas aí pela União de Estados, né? Por isso denominam-se de instituições não estatais. A Santa Sé, o órgão de cúpula da Igreja Católica, né? Temos também como instituição não estatal a Soberana Ordem de Malta, e ainda temos também como instituição não estatal a Cruz Vermelha Internacional, ok? Já como exemplos aí de entidades pró-estatais, né, como o próprio nome também nos traz a ideia, com a intenção de constituir, né, de atuar em prol da constituição de um novo Estado, né, do surgimento de um novo Estado. Então essas entidades pró-estatais a gente teria, para citar, né, os chamados rebeldes beligerantes e os movimentos de libertação nacional, ok? Então a gente começa a falar um pouquinho de cada um deles a partir de agora, certo? O primeiro deles, pessoal, as instituições não estatais, né? A Santa Sé, a Soberana Ordem de Malta ou a Cruz Vermelha Internacional. O que nos diz o Accioli na sua doutrina com relação a essas entidades, a essas instituições? Diz lá: cabe lembrar que alguns dos assim chamados sujeitos atípicos de direito internacional, tais como a Santa Sé, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, bem como a Soberana Ordem de Malta, todos são amplamente reconhecidos pela comunidade internacional em razão das funções relevantes que desempenham. Tá? Então, conforme diz o autor, né, ele lembra aqui que a Cruz Vermelha Internacional, a Santa Sé, a Soberana Ordem de Malta são denominados sujeitos atípicos de direito internacional. Né? Atípicos por quê? Não são estados propriamente ditos, não são organizações internacionais intergovernamentais, né? Mas que gozam de características como, por exemplo, a soberania, né? No trato aí com outros estados, nas relações que se estabelecem com outros estados, podendo aí firmar tratados internacionais, né? Desempenhando, como diz o autor aqui, funções relevantes, né? Desempenhando aí trabalhos considerados importantes, amplamente reconhecidos, né, por toda a comunidade internacional. Tá? Então, nesse sentido, gozam essas instituições não estatais do reconhecimento como sujeitos de direito internacional público, né, se relacionando com estados, com organizações internacionais e deixando claro, então, esse perfil de sujeito de direito internacional público, ok? A primeira instituição que vamos comentar é a Santa Sé. A Santa Sé nada mais é do que a cúpula da Igreja Católica, né? A cúpula governativa da Igreja Católica. Ela tem sede em Roma, tá? Então ela tem uma base territorial onde ela se estabelece, né? Ela tem uma finalidade pré-determinada, a finalidade é atuar pelo bem da humanidade, colaborar para a consolidação de uma comunidade internacional, né, fortalecimento de uma comunidade internacional, bem como ela atua também na manutenção da paz mundial, né, na manutenção da paz entre os homens, tá? Vale mencionar que a Santa Sé, ela goza de status de observadora na ONU, tá? Isso significa que ela tem direito de participar das Assembleias Gerais, ela tem o direito de uso da palavra, né, na oportunidade em que as Assembleias Gerais são realizadas, tá? Ela tem direito de voto em assuntos procedimentais, tá? Então, a respeito dos procedimentos a serem adotados nas situações concretas levadas à discussão
junto à Assembleia Geral da ONU, tá? Então ela tem a possibilidade de votar em questões procedimentais. Ela também assina tratados internacionais, né? Nós falamos a respeito das chamadas concordatas, que nada mais são do que tratados que tem num dos polos, né, a Santa Sé, tá? Então ela firma tratados internacionais com os estados e ela também tem capacidade de recepção, né? Ela pode receber cônsules e diplomatas em seu território, tá? Então, deixa claro essas características, né, de que falamos aqui, quando mencionamos a Santa Sé, de um sujeito atípico, né, de direito internacional público, mas que, por firmar tratados, por se relacionar com os estados, recebendo cônsules, né, recebendo diplomatas, podendo participar das Assembleias Gerais da ONU, tendo direito de palavra, de usar a palavra e voto em assuntos procedimentais, deixam claro que ela tem essa personalidade, ela goza dessa personalidade de direito público, pois ela se relaciona aí com outros estados, com organizações internacionais e presta um serviço relevante, né, pessoal, na busca aí da manutenção da paz, né, prestando serviços junto à Igreja Católica para o bem da humanidade, tá? Então, a Santa Sé é um primeiro exemplo de instituição não estatal e que goza de reconhecimento como sujeito de direito internacional público, ok? Além disso, menciona a doutrina do Reseque com relação especificamente à Santa Sé. Quando se entenda de afirmar, à luz do elemento teleológico e da falta de nacionais, que a Santa Sé não é um Estado, tá? Então menciona o autor aqui que a Santa Sé não se caracteriza propriamente como um Estado, né? Cumprirá concluir a face da evidência de que ela tampouco se configura numa organização internacional, que ali temos um caso único de personalidade internacional anômala, né? Então, nos termos aqui mencionados pelo Reseque, se trata de um sujeito de direito internacional público, né? Um sujeito anômalo de direito internacional público, mas que não sendo Estado, mesmo não sendo uma organização internacional, ele afirma, né, de que estamos falando de um sujeito de direito internacional público quando estamos nos referindo à Santa Sé, ok? Diz ainda o Jorge Miranda que a Santa Sé, ela possui personalidade internacional não contestada, né, junto aos estados, a doutrina não contesta também, né, e expressamente declarada em concordatas e numerosos outros textos em que ela faz parte, em que ela é signatária, tá? Então, destaca aqui o Jorge Miranda mais uma característica, né, que faz concluir que a Santa Sé trata-se de um sujeito de direito internacional público, tá? Então ela tem personalidade não contestada, né, e demonstrada aí por inúmeros tratados internacionais denominados concordatas em que ela faz parte, ok? Temos também que mencionar, quando falamos de instituições não estatais, a Soberana Ordem de Malta, tá? A Soberana Ordem de Malta, que é uma sucessora, né, da Ordem de São João de Jerusalém, uma instituição criada ainda na Idade Média, né, e que depois veio ser sucedida pela Soberana Ordem de Malta e que tem sede a Soberana Ordem de Malta desde 1834 na cidade de Roma, né, na Itália, tá? Então, a Soberana Ordem de Malta também é uma outra instituição que goza de reconhecimento como um sujeito de direito internacional público, tá? Ela tem finalidades pré-definidas também, ela desenvolve trabalhos de assistência espiritual e especialmente trabalhos de assistência social, né? A gente encontra aí no Brasil, especialmente, práticas, né? Atuação da Ordem de Malta no Estado brasileiro no intuito de desenvolver aí trabalhos sociais, né?
Ela também possui status de observadora da ONU, tá? Ela participa de conferências internacionais, ela pode participar das assembleias gerais, portanto, né, que se realizam ordinariamente, extraordinariamente, junto à Organização das Nações Unidas, e da mesma forma a Soberana Ordem de Malta ela mantém relações diplomáticas com estados, tá? Dentre os quais o Brasil. O Brasil, ele mantém relações diplomáticas com a Ordem de Malta desde 1951, tá? Vale destacar que ela não firma tratados multilaterais, tá? Ela firma tratados bilaterais, como esse, né? Firmado pelo Brasil, né? Então, ela assina tratados bilaterais apenas com outro estado, que reconhece a característica da sua soberania, né? Reconhece a Ordem de Malta como uma entidade soberana, como uma instituição não estatal que goza de soberania. Então, gozando dessa soberania, os estados soberanos também se relacionam com ela como um verdadeiro sujeito de direito internacional público, ok? Com relação à Soberana Ordem de Malta, menciona o Accioli que desde o final do século XVIII a ordem ela acabou perdendo o seu perfil militar, né, que era precipuamente a finalidade de constituição dessa Ordem de Malta, mas ela ainda conserva as suas principais características, né, dentre as quais a humanitária e assistencial, bem como características de assistência espiritual e religiosa, né? A ordem, diz o Accioli, não é uma organização internacional e também não é uma ordem religiosa, nem tampouco poderia ser considerado um Estado, tá? Então, não goza lá daqueles elementos, né, assim como a Santa Sé, os elementos constitutivos do Estado, mas goza da característica da soberania, do reconhecimento, né, como um ente soberano na sociedade internacional. Então, se relaciona com outros estados, né, atua prestando relevantes serviços à comunidade internacional, no caso da Soberana Ordem de Malta, serviços de assistência humanitária, espiritual, religiosa, tá? Então, embora não seja uma organização, embora não seja internacional, embora não seja um Estado propriamente dito, mas ainda assim, de maneira atípica, né, de maneira anômala, é considerado sujeito de direito internacional público, ok? Ainda temos que mencionar a Cruz Vermelha Internacional, tá? A Cruz Vermelha Internacional, ela foi criada em 1863, tá? Ela também tem atuação junto ao Estado brasileiro, né? Deve ser de conhecimento de todos. A gente vê até propaganda na televisão para se fazer doações à Cruz Vermelha Internacional. E a Cruz Vermelha Internacional, ela, em razão dos relevantes serviços que ela presta também junto à comunidade internacional, ela também goza de reconhecimento como sujeito de direito internacional público, tá? A finalidade, o objetivo, né, dessa instituição é participar, é atuar, né, com o desenvolvimento de trabalhos de assistência humanitária em locais que passam por situação de guerra ou de grandes calamidades, tá? Então, nesse sentido a gente vê a Cruz Vermelha Internacional atuando nesses países aí que sofrem com problemas de guerra civil, países que sofrem com problemas de calamidades, de grandes calamidades, né, de pobreza, né? Então é onde a Cruz Vermelha Internacional entra para atuar na assistência humanitária nesses locais, tá? Vale destacar que ela goza de capacidade para firmar tratados com os estados, tá? Porém, essa capacidade ela é limitada apenas a tratados de matéria humanitária, tá? Então, ligado aí à garantia, à preservação da vida humana, né? De direitos humanos, tá? Ligado à própria dignidade da pessoa humana, tá? Então, ela tem essa característica como sujeito de direito internacional público de firmar tratados internacionais, tá? Vale destacar que aquelas sociedades regionais, ou seja, as divisões que se encontram
dentro da Cruz Vermelha Internacional, como por exemplo a Cruz Vermelha Internacional Brasileira, tá? Essas sociedades nacionais que representam a Cruz Vermelha Internacional, essas não podem firmar tratados, tá? Então, quando esses tratados são firmados com a Cruz Vermelha Internacional, eles são firmados por sua sede, por seu ente principal, tá? Então, não são aí essas sociedades nacionais, essas subdivisões que essa instituição encontra, ok? Sobre a Cruz Vermelha Internacional, diz o Accioli que ela começou a atuar como uma organização, né, no intuito de desempenhar funções humanitárias em tempo de guerra, na promoção e na implementação das leis de guerra. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né, que é a sigla em inglês, o CICR, a tradução é a sigla, né, da expressão Cruz Vermelha Internacional em inglês, e o Comitê da Cruz Vermelha Internacional celebrou inúmeros tratados com diferentes estados e organizações internacionais, tais como a ONU, né, o que caracteriza a sua personalidade jurídica internacional, visto ter direitos e obrigações regidos pelo direito internacional. Tá? Então, a Cruz Vermelha Internacional, ela já firmou diversos tratados, ela se relaciona com estados soberanos, né? Como, por exemplo, o Brasil, ela se relaciona com a Organização das Nações Unidas, né? Ela já também firmou tratados, ela é parte em tratados firmados com a ONU, né? Na defesa aí dessas questões humanitárias, do desempenho dessas funções humanitárias. Então, sem sombra de dúvidas, como diz o Accioli, isso caracteriza a sua personalidade de direito internacional público, né? Visto que ela tem direitos e também obrigações regidas pelo direito internacional, ok? Aqui a gente então encerra os comentários a respeito das instituições não estatais e voltamos no próximo vídeo para falar das entidades pró-estatais.